Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a prova da UEMA, como que ela acontece, como que ela é dividida, né? Eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, por isso hoje eu resolvi trazer um pouco esse assunto. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a UEMA, né, o PAS, que é o processo de acesso ao ensino superior, é a prova de vestibular da UEMA. E ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é composta por 60 questões divididas em 3 grandes áreas, vamos dizer assim, né? Que é linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Cada uma dessas 3 áreas, elas vão apresentar 20 questões, né? Sendo que linguagens você vai ter aí a língua estrangeira, né? Incluindo. Quem vai para a segunda fase da UEMA são as pessoas que se enquadram no quádruplo de vagas ofertado por aquele curso. Ou seja, vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, em medicina, ampla concorrência, são 29 vagas para Caxias. Então, se a gente for ver o quádruplo de vagas, por exemplo, para medicina em Caxias, na ampla concorrência, são 29 vagas. Então, vai para a segunda fase 4 vezes o número das vagas ofertadas, ou seja, são chamados 116 pessoas para ir para a segunda fase. E qual é o critério? O critério é a média final na primeira fase, né? As 116 maiores médias vão para a segunda fase. E a segunda é constituída de 12 questões mais uma redação. As questões são divididas em 2 matérias específicas. No caso, por exemplo, para medicina, as matérias são biologia e química, sendo 6 de biologia e 6 de química. E aí tem mais uma redação, que é uma dissertação argumentativa, de 30 linhas, assim como acontece no Enem. Claro, tendo as suas diferenças, suas particularidades, mas é basicamente assim, é importante saber que as provas, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, possuem peso. Só que eu falo de peso na prova como um todo. Não existe peso em áreas específicas. Por exemplo, prova de linguagens ou prova de humanas ou de natureza tendo peso. Não. É a prova como um todo. Então, na média final, depois de passar da primeira prova e a segunda prova, você vai ter uma média levando em consideração o peso da primeira e da segunda fase. A primeira fase tem peso 4 e a segunda fase tem peso 3. Ou seja, a sua média tirada na primeira fase vai ser multiplicada por 4 e a média na segunda fase vai ser multiplicada por 3 e no final vão fazer uma média ponderada que vai dar a sua média final. E é isso, né? Lembrando que geralmente a prova da UEMA acontece no mês de outubro, a primeira fase em novembro, final de novembro a segunda fase. Agora a gente não sabe mais ou menos como que vai acontecer, né? Porque... lembrando que a prova da UEMA acontece geralmente a primeira fase em outubro e a segunda fase acontece em novembro. Só que agora, por conta da pandemia, o calendário foi suspenso e a gente ainda não tem nenhuma notícia sobre quando que vai acontecer a prova. Então a gente tá esperando aí, né? E qualquer decisão eu vim trazer aqui pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Qualquer sugestão de vídeo, coloquem aí nos comentários. E é isso. Um beijo e até mais.